Estamos de volta aqui com o nosso Economia e Agora. Eu quero abraçar você que está acompanhando o nosso programa agora no 527 da Claro HD, está assistindo aí na imagem bonita em casa, 9 da Claro Analógico e quem está acompanhando a gente pelo YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos no segundo bloco de um programa muito importante aqui, que é discutindo toda essa questão do imposto sobre a gasolina, sobre o combustível. Eu estou recebendo o professor Daniel Marques, é professor de economia do IBMEC BH. Professor, como é que estão os alunos em meio a isso tudo, hein? Assim, como é que a turma... Sei que o IBMEC tem uma qualificação interessante, as pessoas buscam tanto a graduação quanto a especialização para ter ali um caminho, mas os alunos, eles entram, os estudantes que estão ali começando, principalmente da graduação, como é que é apresentar? E aí eu acho que a gente tem a oportunidade de colocar o nosso telespectador num bastidor. Como é que é apresentar esse momento econômico brasileiro para a turma que vai fazer as análises no futuro? Praticamente, assim, tem que ser de forma técnica. Mais uma vez, assim, não podemos abraçar a política partidária. Ok. Né? E eles são muito capacitados. Uhum. É realmente uma escola de finanças diferenciada no Brasil. Eles saem grandes gestores, CEOs de empresas, justamente por conta da exigência e do nível de educação ali. Uhum. Né? Claro que isso tudo tem um preço, né? Mas o custo-benefício é muito grande. Agora, pós-pandemia, não só no IBMEC, mas de uma forma ampla, principalmente nos cursos de MBAs, os alunos estão voltando mais de forma presencial. Eles tinham dado um afastado, um tempinho, mas agora esse meio está facilitando a forma presencial de estar na sala de aula. O híbrido também ganhou uma força, né? Ou seja, a pessoa vai um dia na escola, vai um dia na faculdade, outro dia faz atividade virtual, ou seja, fica... Porque eu gosto da presença física ali, né? Sim. Eu costumo dizer que numa especialização, não que o professor não tenha toda a capacidade do mundo, mas você aprende também com um colega. Né, e o network é muito importante, né, Fabiano? O network é muito importante. Tem estudos que apontam que o seu sucesso profissional depende de 20% do seu QI. Os outros 80% é o seu relacionamento social, sua forma de se expressar. Uhum. Às vezes nós temos em sala de aula alunos brilhantes, os mais destacados na sala, que não vão ser os mais destacados no mercado. Hoje em dia, acredito eu que a grande diferença seja você saber lidar com pessoas, em qualquer âmbito. Você tem que saber influenciar, entender, compreender, conviver com pessoas. Legal. Aí sim você vai ser um bom gestor. Bacana. Eu sempre gosto de perguntar aqui no início do segundo bloco sobre, né, uma questão mais de bastidor, porque eu acho que é legal, né, a gente trazer o convidado entender um pouco com quem que a gente está falando, o que está falando. Agora, professor, voltando para aquele assunto chato, mas importante, que é o aumento da gasolina. A gente tem um dado aqui interessante, um dado super interessante aqui que eu separei, que quanto seria o aumento se a reoneração fosse completa. Então, a gasolina subiria 69 centavos o litro, 69% não, né, Fabiano? Aí também não. E o etanol subiria 24 centavos o litro. Aí eu te pergunto, professor, a pergunta de $1 milhão, a gente vai ter mais aumentos? A tendência, olhando ali a nuvem da política e da economia, a gente vai ter mais aumentos ao longo desse ano aí, afora? Ou eu estou fazendo uma pergunta realmente complexa? Como toda economia se responderia, depende. Fabiano? É bem complexo, né? Depende muito do comportamento do mercado, das próximas ações do governo. Tá? Sempre onde a gente tem um excesso, né, uma maior liquidez monetária na economia, a gente tem de ter a inflação, os aumentos de preço. Okay. Em contrapartida, a recíproca é verdadeira. Todavia, esse ponto da gasolina, né, ela acaba que de alguma forma pode gerar alguma cadeia, principalmente se a gente tiver o diesel entrando nessa parte. Por conta de que vários índices de inflação são acompanhados pelos combustíveis. Isso tende a potencializar. Queira ou não, o aumento, esse pequeno aumento da gasolina já vai contribuir para os índices inflacionários.
E esses índices inflacionários são utilizados para reajustes contratuais, reajustes de aluguel, ou seja, gera um efeito em cascata na economia. Salários também aumentam, por conta para honrar os contratos, seja do empresário ali e tudo, ele vai repassar para o consumidor de alguma outra forma. Então não podemos ficar atentos apenas no combustível, na gasolina, mas os reflexos do índice em outros setores. Uma inflação que vai gerar outra inflação. E para isso a gente tem que, de fato, estar com as contas do governo muito bem equilibradas e, de alguma forma, ele buscar incentivar o meio produtivo. Agora, esse incentivo do meio produtivo também, quando a gente fala, né, da produção, da geração de emprego, da geração de produtos e tudo mais, a gente está falando de um cenário em que 2023 é um cenário favorável, porque a gente está vivendo o primeiro ano dos últimos 3 que a gente não tem uma pandemia, de certa forma, porque, gente, já foi, né? Eu acho que agora acho que a gente já passou essa fase. A doença está aí ainda, a gente tem que tomar os cuidados de higienização e tudo mais, mas a doença já foi. Porque, assim, tivemos um carnaval aí, não tem ninguém... No carnaval com 5 milhões de pessoas só em Belo Horizonte na rua, não tem ninguém internado com Covid, sinal de que a coisa está caminhando. E aí quando a gente pensa que a coisa vai avançar para algumas coisas, aí você tem no agro a questão da vaca louca, aí você tem vários pontos em que a gente precisa ligar. A economia, ela vive de análise de momento, professor. O momento de um país, ele diz muito. Por exemplo, hoje você tem um presidente novo, que, de certa forma, conversa mais com o mercado internacional, é recebido pelo presidente dos Estados Unidos, tem um discurso mais pacificador. Isso, de certa forma, acaba sendo bom, mas, ao mesmo tempo, quando se tem um discurso mais voltado para o social, parece que o mercado, de alguma forma, também entende de uma maneira de que está sendo atacado. Ou seja, é uma balança que precisa ser equilibrada e precisa muito do momento do país. É como eu sempre falo, as ferramentas econômicas, seja para a política monetária, fiscal, cambial, de renda, é como se comparasse com uma mesa de um estúdio ou de uma mesa que controla o som. Você não sai mexendo em todos os botãozinhos ao mesmo tempo. Você mexe em um botãozinho, vê o que é que aconteceu. É o que a gente chama de ceteris paribus. Mexe em outro botãozinho, vê o que é que aconteceu e vai regulando ali para que o som saia em sintonia perfeita. Da mesma forma, são as ferramentas macroeconômicas. É função de todo o governo, seja ele de esquerda ou de direita, buscar, sim, uma equidade da renda, maior justiça social. E para isso, qualquer governo deve prover reformas necessárias para que isso ocorra. Um dos grandes gargalos que eu vejo há décadas no nosso país, que deve ser olhado com muita atenção e, de fato, aí sim atrairia bons olhos, seria reforma tributária e o custo Brasil. Investir em estradas, ferrovias, segurança, dar condições para as empresas poderem vir, atrair capitais externos. Porque quando eles olham os nossos cenários, eu vou construir uma fábrica ali, mas como eu vou escoar minha produção, a estrada não é de acordo, tem muito buraco, então isso tudo influencia. A carga tributária, um viés super importante também, que uma vez que a lei de Laffer, a curva de Laffer, uma vez que você aumenta demais os impostos, você não tende a arrecadar muito. Todo mundo vai querer sonegar um pouquinho, falar, eu estou recebendo esse dinheiro aqui, eu tenho que dar tantos % para o governo e ele não me volta nada? Pois é, como assim? Eu acho que isso, imposto, o nome já diz, né? Imposto. Ele já tem essa carga exatamente por isso, né? Você não vê o retorno. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista com o então secretário de Fazenda de Minas Gerais, e foi tão engraçado que terminou a entrevista, nós ficamos 1 hora conversando, assim, era a hora do almoço lá do secretário, lá a gente ficou conversando lá. Porque eu estava falando assim, eu não entendo esse IPVA, brincando com ele, eu não entendo, porque não sei, hoje eu tenho um discernimento maior do que o IPVA, mas mesmo assim, o valor que se paga para você ter um bem no Brasil é muito caro. E quando você vai ouve um empresário dizendo assim,
pô, a taxa é muito, a taxa é muito alta, a carga tributária é muito alta, porque assim, olhando pelo lado do trabalhador, o trabalhador ele tem um poder de renda muito pequeno no Brasil. Mas o empresário, para fazer aquele pagamento do poder de renda, que ainda assim é pequeno, é muito alto. Ou seja, e aí eu acho que a gasolina, professor, e aí eu quero muito a sua análise, a gente caminhando aqui para o final. A gasolina, quando a gente mexe na gasolina, né? Eu lembro até daquela música, né? Eu nunca mais quero seu endereço, né? Porque, ou seja, a gasolina subiu de preço, nunca mais eu quero seu endereço. Ou seja, fica difícil para o empresário que já paga tanto imposto, pagar mais ainda, seja na gasolina, seja no diesel, seja no etanol. Nesse caso, a gasolina propriamente dita, o efeito vai para a classe média em geral. Ou seja, isso pode se traduzir como maior austeridade para a população, para proporcionar maiores gastos públicos, né? Agora, um fator muito interessante que a gente observa na carga tributária é que há outros países com taxas muito mais elevadas que o nosso. Todavia, há uma ponderação desse índice, não apenas a carga tributária em relação ao PIB, mas sim o quanto que o governo de outros países, ou o nosso, deveria retornar para a população. Há países que o pessoal paga o imposto e faz questão de pagar, porque eles sabem que vão ter de volta educação, transporte urbano, saúde e por aí vai. Então, eu acho muito importante a gente estar ali sempre, beleza, a gente está pagando imposto, mas a contrapartida também deve existir. Gente, pois é, foi bom, né? Falar de imposto nunca é bom, né? Nunca é legal, mas saber o que é que você está pagando vale a pena demais. Professor, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, quiser continuar esse papo por lá, onde te encontra, qual que é a rede que você mais utiliza? Certo, é o Instagram, Daniel Alves Marques, vocês conseguem me localizar lá. Beleza, professor Daniel Marques, que é professor de economia da faculdade da Universidade IBMEC, do MBA, inclusive, do IBMEC. Gente, agradeço demais ao Daniel e agradeço demais a você que esteve aqui com a gente. Leve essa informação que a gente discutiu aqui para outras pessoas. E se você está assistindo agora na TV a cabo, te dá uma dica, hein? Esse programa, no finalzinho, que você chegou no finalzinho aqui, a gente tem a reapresentação no canal, mas também esse programa está no YouTube. Então você acessa lá, Canal V Brasil no YouTube, e tem a nossa programação. Aliás, você assiste este episódio, tantos outros, que vai levar aí um pouquinho mais de conhecimento de economia para você. A gente volta numa próxima edição do Economia. E agora?